Que uma vez que você tá na nossa vida desde a infância e segue na nossa vida, como tem sido essa sua relação com as pessoas? É algo que você curte, você recebe, você fala? Sempre muito bem. Sempre muito bem. As pessoas reclamam ou me perguntam muito isso. Ah, mas como é que é? Você fica chateado de ser reconhecido como Nino, das pessoas te abordarem? Mas de forma nenhuma, né? Fazendo uma má comparação com Odete Roitman, Meu Deus do Dona céu. Beatriz Segal, que ela ficava chateada, falava, mas eu não aguento mais. É porque ela fazia uma vilã. Ela fazia uma pessoa... E fazia muito bem, né? Fazia grande atriz. Fazia uma pessoa que era detestada pelo público, né? Então, quando você tem uma pessoa, um personagem que é amado pelo público, é muito legal. Porque imediatamente, quando as pessoas vêm falar comigo, vem um adulto, imediatamente aquela pessoa se transmuta na minha frente numa criança, né? Então, o que vem é de afeto positivo. E você não vai rejeitar afeto positivo de jeito nenhum. Com certeza. Né? Então, isso também gera uma coisa em você de estar sempre disposto. Só para a gente contextualizar, né? O Nino do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Que foi sua estreia na televisão, né? Mais ou menos, antes do Castelo Rá-Tim-Bum, a minha estreia na televisão, estreia, foi no Domingão do Faustão. Olha! Na Rede louco, bicho. Na Rede Globo, eu fazia, junto com a Adriana Esteves, um quadro chamado Controle Remoto. Tinha me chamado para fazer isso, eu fui, aí eu estava praticamente recém-saído da Escola de Arte Dramática, e era um programa de auditório no Rio de Janeiro, onde eu não tinha traquejo nenhum de fazer programa ao vivo, gincana ao vivo. Aí na terceira vez eu falei, era Boninho que estava na direção, eu falei, pelo amor de Deus, mentira, eu não sei fazer isso, não era assim que eu tinha pensado que ia ser. E aí eu parei de fazer. Quem entrou no meu lugar foi o Pedro Cardoso e a Estela Freitas. Tá, e aí na sequência Estela Miranda, perdão. Veio algum teste para a TV Cultura, então, veio aí convite? Eu continuei na minha trajetória de teatro e eu fazia um espetáculo chamado Tamara, que era um espetáculo que acontecia numa casa ali na Porto Seguro, que é aquela casa que a Porto Seguro comprou, uma casa antiga na Barra Funda, e o espetáculo acontecia na casa, o espetáculo não tinha divisão de plateia e público. O espetáculo contava o encontro da Tamara de Lempicka, que era pintora, com o D'Annunzio, Gabriele D'Annunzio, no Lago de Garda. Então a casa era toda mobiliada como se fosse um palacete da época. Os figurinos eram do Gianfranco Ferré, que vieram da Europa, era chiquérrimo, tudo. E tinha um jantar enorme que se servia. Eu estou falando isso porque já que é para falar sobre tudo, eu estou falando sobre Gente, eu quero tudo. Então, um jantar enorme e a gente parava, jantava com o público. E nessas, o Flávio de Souza, que é o autor do Castelo Rá-Tim-Bum, foi assistir. Viu o meu trabalho, aí falou para o Karl Hamburg, que não tinha nada a ver com o Nino, eu fazia um judeu foragido empregado, que era o mordomo da casa, e disse para o Karl, vá assistir a peça. Aí o Karl foi e me chamou para fazer um teste. Aí eu fui na TV Cultura, fiz o teste. Como eu estava recém-tornado da Itália, assim, eu estava muito fresco com o trabalho que eu tinha feito na Itália, que era de mímica, clown, comédia dell'arte. Foi Pinóquio, né? Foi Pinóquio. Como eu estava muito fresco, eu fiz o teste e falei, passei. Você sentiu isso? Senti isso na hora. Falei, puta, passei, deu certo, encaixou. Primeira semana, nenhuma resposta. Segunda semana, nenhuma resposta. Mas isso é algo do ator, né? Você faz, espera e ó. Aí falei, bom, gente, errei, não deu, né? Lá para a terceira, quarta semana, tocou o telefone e falou, não, você passou no teste, venha, semana que vem você começa. E assim foi. E assim foi. E quando você começou a gravar e mergulhou nesse universo, viu o capricho, viu, né, como as pessoas, os outros atores estavam envolvidos, você percebeu que aquilo ia ser um marco na infância? Nem eu, nem ninguém. Nem eu, nem ninguém. Eu sempre brinco disso, eu falo...
que não tinha... Como a gente fez uma coisa também, que foi muito experimental para a época, que não era usual, nós gravamos os 93 episódios sem público, né, sem ir para o ar. A gente gravou tudo e depois foi para o ar. Então a gente não tinha a menor noção de receptividade de público, se o programa ia funcionar, se não ia funcionar. A gente não tinha noção. O que a gente tinha noção é que a gente estava fazendo uma coisa que estávamos gostando muito de fazer. Que a gente se divertia muito, apesar de ter sido sempre muito árduo. Eu entrava na TV Cultura de segunda a sábado, às 10 da manhã e saía às 8 da noite. Então era muito puxado. Porque as crianças, elas gravavam só após o almoço. Então eu gravava coisas sem as crianças, chegava, tinha hora do almoço, elas almoçavam e voltavam, retomávamos às 1 da tarde até às 8 da noite. Então era muito puxado. Mas era uma coisa muito prazerosa. Mas peraí, você não era criança? O quê? Você trabalhava de manhã? Eu já era um marmanjo de 29 anos, que já estava ali, fui fazer 30 no final do Castelo.